Estamos ao Boa, vivo. boa noite a todos e a todas. Desculpem já vamos aí pedindo desculpa pelo atraso. Nós estamos fazendo pela primeira vez de modo remoto, né? Então aí os companheiros, o Volmir, a Érica, cada um de um lugar. Nós estamos aqui no Congresso do Andes, né? Em Salvador. O Volmir está em Campo Grande, a Érica também. Nós tivemos que nos dividir aí, né? O pessoal foi na negociação com o governo e nós tivemos que vir aqui para participar do Congresso do Andes. Inclusive, está tendo uma plenária agora, eu dei uma saída da plenária para fazer o programa aqui, manter o nosso compromisso de toda quinta-feira ter o programa, né? Hoje no formato remoto. Semana que vem a gente volta para o formato presencial. Bom, a gente pensou esse programa antes mesmo da reunião que foi que houve hoje de manhã com o secretário de administração. Nós temos algumas informações que vão ser trazidas aí pelo Volmir, pela Érica, mas ainda nós não fizemos uma conversa interna, né, para avaliar com mais calma, né, que é muito importante fazer essa avaliação, né, sobre o sentido, o significado dessa segunda, terceira conversa aí, rodada de negociação, né? Bom, nós, só para fazer um histórico, né? Nós estávamos aí, nós temos feito um estudo essa é a grande contribuição dessa nova gestão do sindicato. Nós temos passado a limpo, né, a situação. Nós levantamos o número, o 44% de defasagem, que era um número que a categoria desconhecia até então, né? Inclusive, nós, por esses dias, continuamos esse estudo e vimos que em 2023, esse mesmo sindicato, né, gestão anterior do sindicato, tinha como proposta 63% de reposição, né, 63%, ou seja, os 40 e pouco não está fora, até abaixo, né, do que a Aduemes calculava como reposição em 2023. Né? E aí nós temos insistido que é muito importante, independente do resultado das negociações, né, do que é muito importante colocar esses números, porque a nossa base, nossa categoria, parece que acostumou com essas perdas, e a gente não pode aceitar isso, né? Nós temos uma tarefa da direção do sindicato, deixar a categoria consciente das perdas que tem e para que ela se mobilize, né? Se o sindicato esconde essa situação, a categoria fica morna, fica apática, né? E aí o sindicato acaba fazendo um papel que interessa ao patrão, né? Nossa função é ao contrário, mostrar a situação como ela é, né? E nós temos visto também que a política do governo do estado, não de agora, mas já de muito tempo, e agora me parece que fica mais aguda ainda, é uma política meio de terra arrasada, né? O horizonte dessa política, como a gente já disse em outras vezes, é o governo Milei, né? É o fim de todos os direitos, o fim da carreira, né? O fim da carreira docente, uma bomba, né, em cima da categoria, né? Nós temos visto a situação dos aposentados, que é muito dramática, né? E parece que o horizonte, a gente vai ouvir aí a Érica e o Volmir, mas parece que o horizonte é esse, né? Por isso que nós temos defendido que a única maneira da gente mudar essa situação é se nós organizarmos a categoria, se mobilizarmos e organizarmos a categoria para dar uma resposta a isso, porque não é só essa negociação de agora, mas o que vem daqui para frente, né? Nos próximos anos, a ideia é de cada vez mais cortar direito. Não só a questão salarial, mas tudo. Nós temos visto a situação precária
que estão os prédios, as unidades sem internet, né, cada vez mais sem dinheiro. Então, essa é uma política mesmo, é uma política de acabar com o serviço público. Como nós aqui estamos na reunião do Andes, nós vimos que os governos que têm essa mesma linha do governo do estado do Mato Grosso do Sul, né, como em Minas Gerais, o Zema, ele estava até vendendo todos os móveis, tentando vender todos os móveis da universidade. Né? Essa é a política que me parece que está aí no horizonte da UEMS, né, de terra arrasada. Mas, enfim, nós temos feito a mediação, né, nessa nova gestão, continuando as conversas que vinham sendo feitas, e com esse novo enfoque de mostrar a realidade para que a categoria acorde, né, se mobilize e tenha contato com aquilo que é real. Bom, então, vamos lá, deixar aí o Volmir e a Érica dar uma boa noite aí, né? Boa noite a todos e a todas, eu já comecei falando, mas se o Volmir quiser... vamos primeiro a Érica, né? Dar uma boa noite aí para o pessoal. Abre teu áudio, Érica. Olá, boa noite. Espero que estejam bem. As notícias quentes agora que nós vamos passar para vocês, né? Mas como o Marcelo comentou, a gente ainda não fez uma reflexão, uma análise mais profunda sobre essas informações que nós tivemos, né, na nossa conversa, na nossa reunião com a SAD, com o secretário Frederico Fellini. Mas eu penso que a gente vai ter que fazer isso junto, né, junto com a base, para a gente pensar que rumos tomar. Mas eu vou, assim, rapidamente expor um pouco o conteúdo, né, do que aconteceu, para que vocês saibam, né, como que está a negociação, quais são as falas do governo, as nossas falas. Então, assim, a gente iniciou, né, a conversa, já pedindo, porque nós tivemos uma reunião anterior, então, em que nós protocolamos a proposta, detalhamos, né, todas as frentes, seja a reposição, né, de 44,46, seja a questão do reenquadramento no nível 6 daqueles professores que não alcançaram, se aposentaram antes da criação do nível, seja a proposta do TID. Então, nós protocolamos, né, todas essas propostas, né, junto à SAD. Bem, então, a gente iniciou, né, reiterando isso, né, a necessidade, a importância, principalmente da reposição, salientamos muito fortemente a questão do piso do magistério, né, colocamos que é vexatório um professor da UEMS, a base, né, o salário básico inicial ser menor do que o piso nacional do magistério da educação básica. Pontuamos também a importância que a UEMS tem no Estado, no processo de interiorização, e de que quando a UEMS chegou, a maioria dos professores eram leigos, né, e o papel que a UEMS vem desempenhado, tanto na graduação quanto no pós-graduação, na qualificação técnica, pedagógica, né, não só do professorado, mas principalmente, que foi quando iniciou. Colocamos, né, a situação dos aposentados, né, que ficam aí rebaixados nos níveis, e a resposta, então, era uma situação em que a gente também pedia como é que o governo apreciou essa nossa proposta, e a resposta foi no sentido de que um índice abaixo da inflação, porque ele falou em 3,8%, a inflação pelo menos o que a Andrea levantou lá, é um pouquinho a mais que 5%, e então a gente teria ainda, não toda, né, na nossa reposição da inflação, né, não toda a inflação do período, e zero, né, no que significa reposição, e mesmo a questão
do reenquadramento dos professores aposentados, né? Não houve uma apreciação. Bom, a gente caminhou, né, justificando, explicando, né, a importância disso, e a fala, né, do secretário, né, que no primeiro momento disse que a UEMS era prioridade, foi bastante contraditória, porque lá na primeira reunião, ele sinalizou que não havia intenção, primeiro que a UEMS era prioridade, né, pensar, estaria ali entre a prioridade do governo. Depois ele sinalizou também que não havia nenhuma intenção e nenhuma proposta na direção do reajuste e nenhuma ligação entre reposição e carreira, né? E, contraditoriamente, agora, quando a gente pergunta qual é a proposta, ele diz que o que é possível e que ele coloca como proposta seria uma reestruturação da carreira, né, ampliando os níveis, né, escalonando e ampliando, e só aí poderia pensar em alguma forma de... ele fala em reajuste, né, ele não fala necessariamente em reposição, mas a gente teria que mexer com a carreira. E o discurso é muito discurso semelhante, né? Até comentei aqui com o Volmir da reforma universitária, a reforma administrativa, porque é o da modernização, né? Então a legislação brasileira é mais flexível e tem que ser mais flexível, né? Uma legislação muito endurecida, muito rígida, ela não dá conta mais hoje, né, da flexibilidade necessária, da modernização. Então, primeiro, seria importante pensar na modernização da carreira, né, sem explicar muito em detalhes o que seria essa modernização, mas fica muito claro que vai nessa direção quando ele atrela essa carreira e ele diz assim, olha, sindicato tem que fazer esse plano de carreira junto com a reitoria e com o governo, né, com uma comissão do governo e junto com a reitoria. Então, chama o sindicato para dentro da estrutura para dizer como é que tem que ser, né, o plano e tudo mais. Bom, paralelo a isso, a gente sabe que há um acúmulo no Andes em relação à carreira, né, e a gente precisa entender e pensar como é que a gente vai se posicionar diante disso, né. É importante que a gente tenha uma carreira que nos interesse, uma carreira que seja favorável a nós, né? E talvez não seja essa carreira dentro desse quadro modernizante, né, que vai se colocar. Então, as notícias não são boas, mas assim, a gente sai da reunião muito com o termômetro de que, falamos ainda, desculpa, agora me lembrei, nós falamos ainda da questão da eleição, né? Olha, no período de eleição, e o governador sequer acena com alguma coisa para a categoria. Então, uma promessa pós-eleição, né? Como é que vai ser isso? E ele, nesse contexto, né, ele também, não, mesmo assim, né, não deu nenhuma resposta mais objetiva de que haveria agora, né? A gente ainda vai ter mais uma conversa, mas sem nenhuma... sinalização, né, de que haverá um repensar sobre os indicadores, mas a gente sai muito com a sensação de que é fundamental a gente fazer uma mobilização mais séria e mais pesada, porque, né, parece que o jogo está ganho, no sentido de que a gente não tem nenhuma resistência mais efetiva da UEMS. Então, pode deixar para 2027, aí vai pensar na carreira, no plano de carreira, aí vai talvez cogitar, né, uma incorporação, um reajuste no bojo dessa carreira, mas sem pressa, né, e a gente sabe que essas questões são urgentes, né, porque tocam a nossa vida, né, a materialidade da nossa vida. Então, nós caminhamos aqui, acho que o Volmir vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a nossa sensação era de que a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente precisa mobilizar, a gente precisa sinalizar,
né, que a gente vai resistir e que a gente está atento e nós vamos resistir a esse processo, né, que está se colocando de uma forma a não atender, né, as nossas demandas, as nossas necessidades. Enfim, acho que é isso por hora. Aí o Volmir, se quiser colocar mais uma questão. Vou passar para o Volmir, vou só colocar uma pergunta para o Volmir pensar, vocês dois aí. Nós, da outra vez, vimos que essa política era para todos os sindicatos, não era uma política para a Duemes, né? Era uma política geral que o governo tinha para os sindicatos. Dessa vez, foi dito alguma coisa sobre isso? Porque havia toda aquela questão de que ele poderia tratar de modo diferente a Duemes, melhor, ou alguns achavam que ia tratar pior, porque nós somos feios, né? Nós não somos tão bonitos como antes. Outros achavam que ia tratar melhor, porque a Duemes já está na pauta, tal. Mas a questão que eu queria colocar, se vocês puderem responder, é essa, se vocês souberem, se essa política é para todos os sindicatos. Bom, boa noite aí a todas e todos. Muito importante esse espaço aqui do podcast. A gente está conversando, né, Marcelo? Ele é um espaço a mais, né? Então, nesse momento também, a gente está preparando uma matéria bastante descritiva do que foi a reunião, tá? Uma síntese das falas, eu estou terminando de escrever, vou mandar para os outros participantes. E aí essa matéria deve ir na caixa de e-mail de vocês, né, de todos os filiados amanhã cedo. É mais uma forma da gente passar para a base, assim, com a máxima precisão possível, o que de fato foi essa reunião, né? E, obviamente, a gente vai ter que fazer assembleias, né? Então, assim, no horizonte aí, nos próximos dias, a gente pensar formas, né, de discutir coletivamente. E eu acho que isso ficou bem evidente desde o momento que a gente assumiu, que é um compromisso inderrogável de fazer com que tudo que a gente vá conversar com o governo saia do coletivo, saia das assembleias, saia das deliberações nossas, e depois da reunião, que se volte, né, e que se diga tudo com a máxima clareza possível, para que a gente tire os encaminhamentos também, sempre coletivamente. Tá? Então, acho que esse é um compromisso nosso que é importante reforçar. Tá? O que o Marcelo pergunta, assim, o que o secretário nos diz é que é a mesma política para todo mundo. Então, assim, há os sindicatos que também estão se reunindo. Ontem, por exemplo, teve a reunião com o sindicato dos profissionais técnicos da UEMS, outras categorias estão conversando, e o secretário foi categórico em dizer, olha, reposição salarial zero, não tem nada aí, não tem nada, é para todo mundo, da mesma forma. O Alberni sempre brinca, né, o nosso tesoureiro fala assim, que a conta mais fácil que tem é pegar um zerão e repartir para todo mundo, né? Então, assim, também, no horizonte, a reposição salarial via tabela, né, dentro dos planos de cargos e carreiras também, então, estaria fora de cogitação para todas as categorias nesse momento. O que o governo vem alegando desde o ano passado é a falta de caixa, né? Essa falta de caixa ficou expressa no decreto de agosto do ano passado, o decreto de contingenciamento, e foi renovado foi renovado agora em janeiro com um novo decreto do governo contingenciando também as despesas de custeio. Em geral, eles sempre evocam a lei de responsabilidade fiscal e dizem, estamos no limite prudencial. Aí houve uma certa saída do limite prudencial agora em janeiro, mas o secretário também foi enfático em dizer que a receita que entrou é a receita provisória, né, que é aquela receita que não é perene no ano todo, como, por exemplo, do IPVA, que entrou, que subiu um pouco a arrecadação, mas aí continua alegando, né, que não tem recurso. Recomendo também para os filiados para que leiam, né, a matéria que a gente escreveu e também com base em discussões que a gente tem feito com outros sindicatos e também junto ao DIESE, né, discussão também que já foi feita em audiência pública, que é o papel das renúncias fiscais, né, dentro desse, né, desse cenário de terra arrasada, como o Marcelo diz, em que o orçamento sempre estão com a corda no pescoço, não tem dinheiro para nada. O papel das renúncias fiscais aqui no Mato Grosso do Sul tem sido decisivo, né, para a perda de receitas e para qualquer possibilidade séria de política de reajuste para os servidores, né? Então, essa é uma questão que eu acho que a gente precisa entender
para não cair, né, num certo discurso de que é assim mesmo, o governo não tem dinheiro, o que nos resta fazer agora é só, né, de repente, reajustar o nosso plano de cargos e carreiras. Então, assim, não cair nesse tipo de fatalismo, acho que é muito importante. É preciso compreender as coisas como elas são, e é preciso que a gente entenda, né, a importância da gente seguir mobilizados, né, em prol do que a gente defende, que é uma reposição salarial de 44%, né. A gente, nós chegamos a considerar também, Marcelo, né, junto com o governo, no mínimo um acordo coletivo que pudesse, por exemplo, né, pensar essa reposição no tempo, né? Se não pode dar os 44% agora, pudesse pelo menos a gente construir um acordo coletivo que no tempo a gente pudesse ir fazendo essa reposição, né? E até mencionei, eu sei que vocês estão discutindo aí no Congresso do Andes, inclusive, as falhas do acordo coletivo com o governo federal, né? Mas, por exemplo, o governo federal, para as instituições de ensino superior, né, as federais, o que ele fez? Fez um acordo em 2023, deu 9% de reajuste, aí em 2024 não deu nada, mas ele aumentou o vale alimentação e acho que alguns outros benefícios, e de novo 9% em 25, eu acho que ainda vai repor a inflação esse ano, né? Eu sei que tem, né, questões que também estão pendentes aí, mas no mínimo o governo federal acenou para uma política de reposição salarial no tempo a partir de um acordo coletivo. Quer dizer, o governo do estado, né, o governo de Mato Grosso do Sul, não nos apresenta absolutamente nada nessa direção, né? Então, nós somos incisivos, o professor Alberni, que tem muita experiência, né, no meio sindical, é uma referência para nós aqui da UEMS, né, no trabalho sindical, foi enfático em dizer que, assim, é inadmissível que o governo não consiga apresentar ou propor nada, né, de um plano de reposição salarial para a categoria. A Érica foi bastante enfática também ao apontar, né, essa perda, essa desvalorização do piso da nossa carreira em relação ao piso da educação básica, porque isso chega a ser vexatório, para usar uma palavra que a Érica usou, porque são 40%, né, de defasagem em relação ao piso do magistério da educação básica, né? Então, quer dizer, essas coisas têm que ser postas na mesa, e o mínimo que a gente esperava é que o governo do estado acenasse, né, para um acordo coletivo no tempo, ainda que, né, não pudesse dar os 44%, mas não foi isso que foi colocado. A única coisa que nós conseguimos, né, arrancar, e eu digo que foi a duras penas, né, Érica, foi a possibilidade de, nesse momento, a gente fazer o reenquadramento de carreira dos docentes aposentados. Isso é uma coisa pequena, se trata de algumas dezenas, né, de professores aposentados que estacionaram ali no nível 4 e que, a princípio, né, a rigor, teriam direito a terem ascendido para o nível 5 e o nível 6 pelo tempo de doutorado, pelos projetos que desenvolveram na universidade. Então, isso está colocado na mesa. O secretário fez, né, ao final da reunião, ao menos um compromisso de discutir isso com a Secretaria de Fazenda. Eles já tinham feito, né, esse compromisso de fazer esse levantamento lá no final do ano passado, mas, pelo visto, não fizeram. Mas, diante da nossa insistência, ele ficou de voltar a conversar sobre isso na semana que vem e nos dar um retorno ainda semana que vem sobre essa possibilidade. E isso será discutido novamente com o governo numa reunião que a gente deixou marcada para o dia 27. Tá? Então, assim, só para fechar uma primeira fala, depois os detalhes dessa reunião, eu espero que todos leiam, né, na matéria que a gente está escrevendo, a gente vai socializar e discutir melhor isso em assembleia. Manter essa tônica, né, a importância da gente seguir mobilizado, entendendo com clareza o cenário que está colocado diante de nós, né, de um governo que usou e abusou das renúncias fiscais, né, e isso é um planejamento que foi, inclusive, aprovado, né, ano passado, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso vai até 2028, essas renúncias fiscais acima de 10 bilhões por ano. Quer dizer, isso é um montante, né? Ó, só para reforçar uma coisa que a gente escreveu e está estudando, né? A estimativa de renúncia fiscal para 2026, ela é 51% da receita total da arrecadação do Estado, que gira em torno ali de 22 bilhões, ou seja, então ali 11 bilhões, chegando a quase 12 bilhões, é renúncia fiscal, né?
o impacto disso na arrecadação e nas possibilidades de uma política de valorização dos servidores públicos é evidente, né? Então, a gente não pode ir aceitando o discurso do governo, né, como de maneira fatalista, e a gente tem que acreditar que nós podemos, sim, nos mobilizar e seguir cobrando. Esse ano é um ano eleitoral, é um ano importante para que as coisas sejam colocadas na mesa. E eu entendo que a categoria de professores da UEMS, a gente precisa estar mobilizados, né, participar das assembleias, participar de todas as ações que forem decididas coletivamente, né? Se for decidido um estado de greve, então vamos participar das ações, né? Se for decidido por fazer uma audiência pública, vamos participar, porque é só assim, mostrando força, que a gente avança, né? Claro que o diálogo é importante, a gente fez todo o esforço, né, para isso, inclusive a pró-reitora de Desenvolvimento Humano e Social esteve conosco também, né, a Vânia, representando a reitoria. Então, a mesa está aberta para o diálogo, mas a gente tem que estar muito preparado para seguir mobilizados, né, para poder fazer as cobranças que a nossa categoria reivindica, porque elas são mais do que justas, né? Bom, obrigado pelos esses dois relatos iniciais. Bom, isso reafirma eu acho que foi importante essa ida ao governo, né? Porque isso reafirma agora já não tem mais nada escondido, né? O que nós pensávamos também a gente já sabia, na verdade, né? Mas já está dito. Ou seja, é uma política mesmo de terra arrasada, né? De fazer a reforma administrativa, acabar com nossa carreira, né? Corte de repasse, isenção fiscal aí bilionária. Não sei se as pessoas têm ideia, mas o orçamento de toda a universidade é por volta de 500 milhões, né? Tudo, salário, os gastos, todo o orçamento da universidade é em torno de 500 milhões. A renúncia fiscal aí eles estão falando em 20 bilhões, ou seja, são 40 universidades, né? Então, ou seja, a reposição salarial seria uma migalha para o governo. Não, né, fazer a reposição, os 44% seria jogar uma migalha, mas nem isso me parece que eles querem. Eles não querem, eles querem realmente terra arrasada. Então, eu acho que a gente tem que ter a função do sindicato, eu acho que essa é a característica da nova gestão, né, do que ganhou a eleição, né, do que fez os professores votar numa certa direção política, é que a gente não pode esconder isso. Tipo, essa é a realidade, a gente não pode pintar de outra cor para que ela seja aceita aos poucos. Por que a gente não pode fazer isso? Porque quanto mais a gente faz isso, pior é o futuro da universidade, né? Porque as perdas não vão acabar aqui, elas vão continuar. O ano que vem já tem aí, parece, pelo que vocês estão falando, já tem uma tentativa de acabar com a carreira docente, porque esse papo de modernizar tudo é acabar com a carreira. A gente sabe que é isso, não tem nada de moderno. Moderno é você flexibilizar totalmente e acabar com os direitos. É o que o Milei fez na Argentina. Isso que é a modernização para eles, que é a política neoliberal. Então, o governo já está programando o fim da nossa carreira para 2027. Né? Nós já temos todas essas perdas aí. Nós temos companheiros aposentados com dificuldade, nós vamos soltar uma matéria, com dificuldade financeira, né? Passando dificuldade financeira, vários. Né? Nós temos aí os dados de que a grande maioria dos professores, o salário, porque a grande maioria é contratado, mas colocando junto o nível 4, é em torno de R$7 mil, que está abaixo do mínimo do DIEESE, né? Ou seja, nós estamos numa situação muito, muito ruim, e eu acho que é isso que nós temos que deixar claro para a base, porque muita gente não percebe isso, né? Se o sindicato amenizar isso, pintar de outra cor, a categoria não entende a situação real. Então, eu acho que foi importante essa conversa, e eu acho que agora a gente já tem esse panorama. E aí, a partir daí, que nós temos que se organizar, porque é uma luta aí daqui para frente, né? Não vai ser uma luta pequena, né? Precisa de uma organização forte da categoria. Companheiros, eu vou ter que voltar para o Congresso. Se vocês quiserem continuar a live, fazer mais alguma fala,
eu vou passar para vocês, para a Érica, para o Volmir, agradecer a todos que acompanharam aí até agora e pedir essa licença, Volmir, Érica, que eu preciso voltar para o Congresso, que ainda a gente está votando lá algumas TRs que são importantes. Tudo bem? Marcelo, ok. Tá bom, obrigado. Bom, a gente também, a ideia do podcast aqui é não ser nada muito demorado, né? Então, não extrapolar muito aí os 20 minutos. Mas se alguém pelo chat também tiver interesse em fazer alguma pergunta, né? A gente pode usar esse espaço também para responder, né, Érica, alguma coisa. E aí, Érica, se você quiser fazer também suas considerações finais, mais alguma palavra aí, e depois a gente pode encerrar, tá bom? Tá livre aí para perguntas no chat, se alguém quiser levantar algo. Eu gostaria de considerar, né, que houve uma fala, num dado momento, até que o Alexandre Duantes estava reunido com a gente, em que a gente falava dessa importância da mobilização, né, para o momento da negociação. Porque, assim, por mais argumentos e, enfim, né, e dados, e estudos, e detalhamentos de processo que nós levamos, né, em várias frentes, nós percebemos, assim, um certo conforto, né, em contar que está tudo bem, se não der, né, está tudo bem. Um certo conforto por parte do governo. Então, me lembrei muito disso, quer dizer, na mesa de negociação, o mais importante é a mobilização da base, né, a base também dá um recado, e eu penso que a gente tinha que caminhar para construir essa resistência, né, para a gente construir justamente, dizer, olha, não está tudo bem, a nossa condição, né, sinalizar aí para um estado de greve, né, um movimento mais contundente, porque, assim, se em períodos, assim, próximos às eleições, sequer há uma preocupação, né, de fazer uma reposição, ainda que mínima, né, nós ainda falamos disso, né, ninguém falou em 44 de uma vez, ou, né, falamos, olha, ainda que era importante a sinalização de uma reposição acima da inflação, né, mas nem isso nos pareceu sensível, né, por parte do governo. Então, eu penso que a gente, o caminho, né, nosso enquanto classe trabalhadora, é resistir a esse processo, é lutar, e a gente vai ter que encontrar formas, né, de ser ouvidos, porque se a gente não fizer isso, nós não seremos ouvidos. Eu saí muito convicta, né, da importância da gente caminhar para um processo mais contundente, né, da nossa parte, enquanto professores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. É isso. Bom, também só reforço isso, né, a importância da gente seguir mobilizados coletivamente, né, participando das assembleias, e por um indicativo coletivo, né, tirado em assembleia, que seja, né, reforçado na base, que seja, né, apoiado. O sindicato só é forte se todo mundo participar, né, não adianta esperar só de uma diretoria, né, não adianta esperar só de um diálogo por cima com o governo. É fundamental a gente seguir mobilizado, né, então, a gente se mobilizando, eu acredito que a gente pode ir avançando, né, tanto em consciência, né, das questões que estão em jogo na composição do orçamento do Estado, e também, né, num processo mais firme de reivindicação dos nossos direitos salariais, né. A gente está falando de direitos, né. Isso implica, por exemplo, que a gente tem também que se preocupar com o salário dos professores convocados na UEMS, né, que também é bastante defasado, né. A gente tem que se preocupar prioritariamente com a questão dos nossos aposentados, né? Como o Marcelo disse, a gente está falando de necessidades básicas que não estão sendo supridas, né? Com a remuneração que eles estão recebendo na aposentadoria, com desconto de 14%, com o fato de algumas dezenas de professores não terem alcançado os níveis, né, mais altos da carreira, 5 e 6. Então, tudo isso a gente expôs, né, de maneira bastante firme hoje com o governo. Então, a gente pode ter uma devolutiva, pelo menos do reenquadramento de carreiras, né, dos aposentados até o final do mês, talvez possa ser uma boa notícia,
mas o fato de não ter reposição salarial, a meu ver, implica numa necessidade muito grande da gente se mobilizar. E não a do EMS sozinha, mas, inclusive, vendo como a gente faz isso em parceria com outros sindicatos, né? Então, eu penso que é nessa direção. Bom, Josimar deixa aqui um último comentário, né? Talvez fosse o caso de fazer crescer o questionamento sobre as isenções fiscais para o agro, com consequência para a carreira docente e orçamento para o EMS como um todo, uma audiência pública. Sim, Josimar, acho que essa é uma opção interessante. Foi feita uma audiência no plenarinho da Assembleia Legislativa, acho que em outubro do ano passado, né? A do EMS participou também, e lá foi exposto um estudo do FENAFISCO que mostra o impacto, né, das renúncias fiscais na queda de arrecadação, no orçamento e na incapacidade de valorizar servidores, né, e de, enfim, fortalecer os serviços públicos, né. Então, acho que a gente pode caminhar, sim, nessa direção, e a gente pode, inclusive, pensar essa audiência pública ainda agora em março. Importante lembrar que qualquer alteração no plano de cargos e carreiras, né, tabela salarial, só teria validade numa negociação até o dia 7 de abril por conta da lei eleitoral, né? Então, tem um afogadilho aí também, né, e o governo vai acenando cada vez mais longe para as coisas, porque sabe que o prazo também legal, né, está se esgotando para as tratativas, né? Bom, acho que é isso, né? Então, agradeço aí a participação de todos, peço aí que se inscrevam no canal. Assim, o Diese, né, Josimar Diese, cumpre um papel muito importante também nesse processo, e a gente segue com o apoio do Diese, inclusive a Andréia, né, economista, a Andréia Ferreira esteve presente hoje na reunião também, tá bom? Então, pessoal, acompanhem aí os podcasts que vão ao ar toda quinta-feira, se inscrevam no canal e se preparem também para participar das assembleias, né, da assembleia que a gente deve chamar logo em breve para discutir com a categoria. Amanhã, na caixa de e-mail de vocês e nas redes sociais, deve circular uma matéria bem completa sobre o que foi a reunião também. Ok? É isso, Érica. Encerramos? Encerramos, Lumi. Tá joia. Valeu, gente. Um abraço aí a todas e todos.